Bom dia, gente. Sabadão por aqui e estou na minha salinha de massagem com minha amiga de 18 anos. Fazem 18 anos que nós somos amigas, a minha amiga Paty, uma amigona do coração, uma amiga irmã mesmo que a vida me deu. E a Paty passou por um processo de depressão, está passando ainda, e a gente resolveu fazer hoje um protocolo Mimimei para mostrar para vocês a importância da terapia corporal também no processo de cura da ansiedade e da depressão. Então, eu vou conversar um pouquinho com ela para que você que está aí do outro lado veja como é muito normal a gente passar às vezes por dores que são dores de saúde mental. E a saúde mental, ela é tão importante quanto a saúde física. As pessoas minimizam essa dor, mas é uma dor ali que está como um câncer, como a diabetes, que você toma remédio, como a pressão alta, que você tem que tomar remédio. E graças a Deus, ela se cuida e se cuida muito. E hoje ela tem, né, ela tem a fala, o lugar de fala dela na questão da depressão. Por isso que eu queria que ela hoje respondesse pra gente. Como foi para você, Paty, passar por esse processo e o que você achou assim o que te doeu mais, além, lógico, da depressão, do teu momento ali sozinha, mas o que te doeu mais em relação às pessoas? Na verdade, eu ainda passo por isso, tô passando por isso, é como se fosse menos um dia, né? Às vezes eu falo assim, mais um dia. Não, é menos um dia. Hoje, o que mais dói é a falta de acolhimento das pessoas. Eu sempre digo assim, que se as pessoas acolhessem, se as pessoas não vissem o físico, que a pessoa te olha e fala assim, nossa, você tá maquiada, ai, você tá bem. Porque as pessoas acham que uma pessoa depressiva ela tem que ficar suja, ela tem que ficar na cama. Existe sim. Teve dias que eu fiquei 3 dias no quarto sem levantar. Mas acho que a pior fase, ou a pior parte, é as pessoas não entenderem o que você está passando e te julgar. É o julgamento. É o julgamento. Isso mesmo, gente. E nem sempre a pessoa ficar trancada lá dentro do quarto é a única forma de depressão. A depressão, tem gente que às vezes está cantando, dançando, e a gente vê muito isso nas redes sociais. Eu vi mesmo ano passado uma moça que no dia anterior estava dançando e no outro dia ela se suicidou. Então tem que ter esse respeito. E assim, Paty, eu como sua amiga, né, eu te acolho, eu amo você, e eu sei que você sempre foi muito vaidosa. Né? Então não seria diferente agora. Você é uma mulher linda e vaidosa. Então, eu acho que isso também é bacana de você mostrar que não necessariamente porque você tem que se entregar, que você tem que, né? E você também é muito corajosa, né? Você sempre foi muito corajosa. Você criou 3 filhos e você sempre foi uma mulher muito batalhadora, sempre ali é uma empreendedora nata, assim. Então, eu acho que essa forma de você mostrar para as pessoas, através até das suas redes sociais, que às vezes eu vejo lá você postar, é bem importante, assim. E hoje você diria, assim, o que para as pessoas, assim, que estão passando por um processo de ansiedade ou depressivo, quais são qual é o caminho? Não demorar para pedir ajuda. Não demore. Eu demorei muito para pedir ajuda. Eu sempre me julguei muito forte, eu sempre me julguei muito, eu posso, eu consigo. Eu sempre carreguei pesos que não são meus, Sim. problemas, até escolhas que não eram minhas, que eu fazia para agradar as pessoas. Tipo, o dizer não é muito importante. Hoje eu consigo dizer não. Antes não. Vou fazer tal coisa. Ai, tá bom. Não, gente, hoje é muito importante a pessoa saber dizer não. A pessoa falar assim, não, é o meu momento. Então me respeite, é só isso que eu quero. Tem dias que eu não quero fazer nada. Tem dias que tá tudo bem, né? Eu demorei muito, porque assim, eu passei por várias etapas, né? E eu sempre digo que não é empresa que adoece funcionário, são pessoas. Gente, pessoas adoecem pessoas. A falta de acolhimento, a falta de... Eu acho que assim, a falta de colocar os sapatos e caminhar por aquele lugar é muito difícil, porque as pessoas elas não se colocam no seu lugar. Eu já tive do lado de julgar alguém. Sim. E eu hoje passo por isso, eu já julguei, eu já falei, que depressão nada, que ansiedade nada, frescura, pessoa fraca. Não, gente. E pessoas fortes, eu digo forte assim, fica mal, pessoa forte fica depressiva, pessoa forte fica ansiosa. E o momento mais difícil, assim, é você pedir ajuda. Porque daí você fala assim, será que eu sou tão forte assim? Ser forte é pedir ajuda. Exatamente. Sabe? Ser forte é pedir ajuda. Eu falo assim, eu passei por uma gravidez, a minha mãe passou por uma gravidez inesperada, eu nasci com uma mãe solteira, eu não tive pai a vida toda, não, tive, porque os meus avós foram meus pais e eu amo demais, né?
eles me deram educação, eles me ensinaram o que é respeito. Então isso ninguém tira de mim, porque... Mas assim, a minha mãe ficou a vida toda longe de mim. E eu fui morar com a minha mãe, conviver com a minha mãe, eu tinha 20 anos. Exatamente. Né? 20 anos. Então assim, passei por um casamento, meu casamento era lindo, maravilhoso. Aí veio a separação, veio a incerteza de que eu ia conseguir dar conta. A minha mãe sempre esteve do meu lado, ela sempre me ajudou. Mas e nisso eu tentando ser forte, forte, forte. Até que chegou um dia que eu falei, poxa, eu não sou a Mulher Maravilha, eu não preciso ser forte o tempo inteiro, eu preciso de ajuda, eu preciso de pessoas para me ajudar. E eu falo assim, claro, nessa caminhada, muitas pessoas passaram pela minha vida, muitas pessoas ficaram na minha vida e muitas pessoas se foram na minha vida. E eu sempre digo assim, as pessoas que se foram é porque nunca tiveram comigo. Era só um momento. Então eu agradeço a Deus por elas não estarem comigo. Mas sempre foi um aprendizado. E hoje eu falo assim, eu faço terapia uma vez na semana. Agradeço muito, eu tenho aprendido muito na terapia. Gente, como que eu posso dizer? Terapia é... Libertador. Eu faço consultas psiquiátricas mensais. E isso também ajuda muito. Eu tenho uma turma boa, eu faço esporte. E isso, as pessoas julgam eu estar fazendo esporte. Porque as pessoas acham que eu tô depressiva e eu não posso fazer. Eu tenho ansiedade, eu não posso fazer. Isso ajuda muito, muito mesmo. Mas o conselho que eu dou assim, não demore para pedir ajuda. Se você tá sentindo que a tristeza tá constante, que você tá sem ânimo, que você não quer sair, que você não quer ver pessoas, procure ajuda. Isso é muito importante. Exatamente. E a outra pergunta que eu ia fazer pra ela era justamente se ela aprendeu a dizer não. Porque eu, como amiga dela há 18 anos, eu sei que a Paty nunca foi de dizer não. Ela sempre dizia assim, se eu chegasse na casa dela e ela tivesse mega apurada e falasse, Paty, faz uma escova no meu cabelo, faz minha unha. Ela sempre dizia sim. Eu acho que em muitos momentos talvez ela não quisesse dizer sim, mas ela não conseguia dizer não. E a importância, o não também é libertador, né, Paty? Sim. Só que é assim, amiga. Muitas vezes eu quero falar não e às vezes a pessoa insiste em falar, faz tal coisa. Muitas vezes eu não quero fazer. Hoje em dia eu falo assim, é o meu momento. Tem dia que eu tô ótima pra cozinhar, que eu amo cozinhar, e você sabe que eu amo cozinhar. Tem dia que eu não quero cozinhar, então assim, tá tudo bem. E tá tudo bem, exatamente, né? Tem que pensar nisso. E outra coisa que eu queria que você falasse aqui pro pessoal que tá assistindo é sobre, muita gente tem preconceito com a medicação, né? Eu tenho um caso desse em casa, que o meu filho é muito preconceituoso com a medicação. E a medicação também é um complemento aí que vem pra libertar também, né? Eu também já tive, e vou ser bem sincera, assim, claro, se eu pudesse optar em não me medicar, eu não faria. Uhum. Mas é importante pro processo de cura. Eu sempre digo, eu tô me tratando desde março de 2005 com medicação, né? O meu processo medicamentoso, assim, e eu tive trocas de remédios. Tinha noites que eu dormia 17 minutos uma noite toda. Sabe que você não dormir nada e no outro dia você ficar aceso o dia todo e você, né? Então, assim, é muito importante. Essa semana passada eu fui pro médico, eu achei que eu tava num processo, assim, já avançado. Não, eu dei uma regredida porque aconteceram alguns fatos, né? Alguns fatos que eu sempre digo, que pessoas destroem pessoas. E elas não pensam em você, elas pensam no... Gente, eu sempre digo, líder é líder. Líder é líder. Então, eu penso assim, a pessoa ela tem que ter empatia. Ela tem que se colocar no lugar do outro. Ela tem que pensar assim, será? Às vezes eu fico pensando, como eu sou forte? Hoje eu vejo o quanto eu sou forte. O quanta coisa eu já passei e eu tô aqui. Eu consigo dizer isso pra alguém. Eu poderia estar... Eu não tenho, graças a Deus, eu não tenho pensamento suicida. Não tenho. Mas eu conheço gente que já teve. Então hoje eu penso assim... O medicamento, já tive uma parte do meu medicamento que era para quem tinha pensamento suicida, daí ele tirou porque realmente eu não tenho, mas hoje faz parte. Hoje ele tá um pouquinho mais forte, hoje eu tenho que tomar uma dose a mais, tanto que eu fui no médico na quarta-feira e ele mudou toda a minha medicação. Teve dias, quinta mesmo, teve dias que eu não conseguia abrir o olho de tão pesado que tava, porque eu tô fazendo o desmame ainda, até amanhã o desmame do meu medicamento, mas é muito importante a medicação.
Exatamente. E outra coisa também é que eu tava explicando pra Paty que o meu protocolo de massagem aqui, ele é mais focado realmente na terapia. É da pessoa, mulher ou, né, às vezes algum homem, vir até mim e a gente fazer o protocolo que eu vou fazer agora na Paty, que é uma terapia ali, com uma música própria para isso, com um ambiente próprio para isso, todo pensado em você se mimar. Todo pensado no amor próprio. Se tem uma pessoa que sempre teve amor próprio aqui, gente, é a Paty. Assim, porque ela sempre foi uma pessoa extremamente vaidosa, sempre muito cuidadosa, e mesmo passando por esse processo tão doloroso que a gente sabe como é, ela não deixou, assim, de se arrumar, de colocar o cabelo dela, arrumar o cabelo dela, a maquiagem dela. E pra mim, isso é mais uma superação do que qualquer coisa. Eu sei que magoa muito ela quando as pessoas falam: ah, mas como você está bem, né? Minimizando a doença, minimizando a depressão, querendo dizer assim que uma pessoa que se maquia, né, não tem depressão. Isso é muita ignorância, na verdade, né? A pessoa que fala isso é muito ignorante. Então, quando eu pensei nesse protocolo e dei esse nome, Mimimei, foi justamente para fazer com que a mulher tenha esse tempo para ela. Um tempo de cuidado, um tempo de reflexão sobre o amor próprio, um tempo de pensar assim: eu preciso, como a Paty falou, do meu momento, independente do que esteja acontecendo, né? Porque a gente tem aí, a mulher principalmente, né, uma rotina muito pesada, uma rotina muitas vezes dobrada, né? Trabalha fora, trabalha em casa, tem filhos. Então a gente vai fazer nela hoje e a gente vai mostrar para vocês o passo a passo do protocolo Mimimi. Amiga, esse fato de se cuidar aconteceu um fato muito... Eu falo estranho porque o ano passado eu tive que ficar afastada pela INSS porque eu estava totalmente sem condições de trabalhar e até hoje realmente eu ainda não me sinto segura em trabalhar, mas tem que voltar, né? E eu fiz 3 perícias. Na primeira perícia eu fui com o cabelo preso e sem maquiagem, né? Aí, beleza. Na segunda perícia, a observação era que a minha unha não estava pintada, mas estava com a cutícula feita. Na terceira, a médica colocou: paciente fala bem, anda bem, conversa bem, não fala gírias, cabelo limpo. Aí eu fiquei pensando, então e eu fui negada na perícia, então eu tinha que ir suja. Eu tinha que ter ido suja, mal arrumada, rasgada, ou para poder passar. E eu falei, não, é muito humilhante isso, e eu resolvi voltar, eu não recorri da perícia, né? Resolvi voltar, porque eu tenho que retomar minha vida, eu tenho que voltar a ser pelo menos um pouquinho da Patrícia que eu era, Patrícia alegre, feliz e divertida, né? Hoje em dia eu confesso que eu tô um pouco mais chata. Eu acho que chata não, madura, conhecendo mais as pessoas, vendo que nem todo mundo é bom, porque eu sempre imaginava que as pessoas tivessem um coração como o meu, e nem todo mundo tem, né? Então não adianta, e sempre vai falar mais sobre o outro do que sobre mim. O julgamento é sempre da outra pessoa, então é muito importante se cuidar. Primeiro passo, se ame. Segundo passo, se cuide. E terceiro passo, você. Aí depois, você vai pensar nos outros. É isso aí. Então eu vou agradecer a minha amiguinha linda. Eu tenho muito orgulho de você, saiba disso, tá? Eu tenho muito orgulho dessa mulher, até porque eu conheço ela de verdade, então eu posso falar, né, com propriedade. E obrigada por você ter aceitado falar abertamente sobre esse assunto. Obrigada, eu. E eu amo você. Eu também te amo.